Mas Legal. e aí? Bom, hoje o programa tá especial, o programa tá legal, porque quando tem entrevista é especial. Eu também acho, Então concordo. hoje vai ter um programa, no nosso programa vamos ter um programa especial porque tem uma baita entrevistada. É mesmo. Uma Iron entrevistada. Vai brincando. Vai brincando. Vamos revelar já? Vamos testar? O que nós vamos fazer? Você que sabe. Não, vocês que defendem. Vamos revelar pra ela cestar com a gente. Ó, senhoras e senhores, eu quero aplausos, porque hoje nós vamos receber aqui mais uma vez um atleta. Hoje, uma atleta. Tá. Uma atleta que não é uma, ela é triatleta. São três pessoas em uma. São três pessoas em uma. É triatleta. Eu quero aplausos para... Esse é o exemplo que nós dois deveríamos Não, eu tô seguir. até com vergonha. Para emagrecer, Eu eu tô- tô barriguinha. Nós três, Eu tô murchando Nós barriga três. aqui, eu tô constrangido. Eu tô dando uma murchada. Eu quero aplausos para a nossa querida triatleta Raquel Weingarten. Ê, bem-vinda, Raquel. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, tô tá aqui. Isso, aí mesmo. foi. Tô até sem graça com essa apresentação, gente. Que? Sem graça tá não, com o barrigudo do seu lado. Quem sabe a gente não consegue pegar um pouco dessa energia pra gente fazer exercício, né? Não é uma inspiração? Eu Com falei certeza. certo. É Raquel Weingarten. 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 É igual o nome do rapaz que tava no governo um tempo atrás, não era? Weingarten. Não lembro. É a mesma pronúncia. É a mesma pronúncia? É a mesma pronúncia. Tem algum parentesco com ele? Nenhum. Não. Legal, entendi. Muito bom. Weingarten. Raquel Weingarten. Ela é triatleta e ela vai participar, vai disputar. É disputar que fala? Disputar um mundial de Ironman. Iron Man, maluco. Você tá de brincadeira. Aqueles caras, mano, aqueles caras que não tem limite, aqueles caras que não sabem brincar, entendeu? Eles não têm limite, eles correm. Quantos quilômetros que vocês correm? Essa distância específica são 3.800 nadando, 180 pedalando e 42 correndo. Vai se foder. 180 Você tá pedalando. maluco? Peraí, a primeira coisa é nadar. É natação. Quantos quilômetros? 3.800. 3 quilômetros 800 nadando. Nadando. E é na piscina? Não, no mar. Antes fosse, mas não. Essa prova especificamente agora do mundial é no mar. Mas No mar com correnteza, com corrente, mar. Isso, mar. Ah, nadou 3.800. Aí você volta, Você sai da água felizinho, pega sua bicicleta, toma um põe coco, capacete, essas come o coisas. milho, não come o milho na Aí praia? vai muito de você, mas não, em regra Comer o lá, milho. imagino que não. Mas tem gente que troca de roupa, penteia o cabelo, etc. Eu vou comer Uau. o milho, vou comer um abacaxi Havaí. Mas não, em regra não. Você sai, pega suas coisas o mais rápido possível, sobe na bike, 180 km. Você pedala 180 quilômetros, você vai daqui até onde? Vai e volta São Paulo. Jacareí? Vai e volta São Paulo. Você vai e volta pra São Vai e Paulo. volta São Paulo na bike, depois de nadar Você nada 3.800. 3.800 metros, chega, pega uma bicicleta, fala, gente, eu vou ali no Tietê e já volto. Pá! E volta. Pá. Aí na hora que você chega, Mesma coisa, mais rápido possível, tira as coisas rapidão. vou tomar um banho. Mete o tênis. Não. Não. Nem Você mete o banheiro. tênis. Teoricamente, nem banheiro. Você mete o tênis e sai pra correr, daqui até Jundiaí. Daqui É, até Jundiaí. 42, maratona. É Bom, por isso que o nome é Iron, entendeu? Aí era tipo ferro, né? É, Tipo isso, mano. é tipo. É indestrutível, né? Legal. Porque se fosse Molly Man, aí vocês poderiam fazer. Eu seria campeão mundial do Molly Man. Cara, Ai, ai. nós vamos Deus. conversar com a Raquel, ela vai explicar pra gente um pouco mais da sua ida pro Ironman, dessa etapa, né? Vai ser quando que você vai? Vai, é dia 6, eu viajo dia 30 agora, sexta-feira que vem. Daqui a uma Sexta-feira que semana. vem. E a prova é dia 6, vou Que pro legal. Havaí. É lá no Havaí, né? No Lá que Havaí. eu fiz. Ah, que gostoso. Que gostoso delícia. correr 180 km, pedalar e correr 40 é uma delícia, né? Ah, mas pra Ah, mas ela é tranquilo, mas pô. Não, tranquilo nunca. É gostoso, mas não é tranquilo. Não, São tranquilo coisas não sei. diferentes. É, eu imagino que Tranquilo no sentido de que ela consegue, mas é um a gente não. desafio. É um Sim. desafio. Quem que patrocina esse negócio? É funerária? Nesse caso, sou eu mesma. Inclusive, falando você isso, morre, você vai morrer. Gente, um momento no meu Parte Instagram, importante. rifa, porque, né, é caro Havaí e tudo mais. Tô fazendo uma rifa pra Arrecadar fundos. fundiar minha viagem, arrecadar fundos. Tá aí, Raquel, WAJ, meu Insta. WAJ. Tá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai começar o programa, fazer a bagunça nossa. Já nós vamos falar do Ironman, da preparação, de como é que é a sua rotina. A galera vai mandar Da as rifa. perguntas. Vamos falar do Instagram da rifa, vamos esmiuçar porque você depende de dinheiro, de patrocínio pra ir pra prova. E você não tem patrocínio. Não, eu não tenho patrocínio. Eu tenho alguns apoiadores que eu consegui agora, após a classificação, mas basicamente é tudo do meu bolso mesmo.
Tá vendo? Eu não iria nem com patrocínio. Ela vai sem. Olha que legal isso. Mas é que você é vagabundo, né? Você não tem conserto. Imagina o cara vem Zé, você não era meio, fala pro patrocinador. Não. Tudo bem. Investe em educação, põe em coisas sociais. Você quer dinheiro pra escalada, de repente? Podemos ir? É porque o tempo, meu filho... Já foi, né? Então vamos pra escalada, então. Vamos pra escalada, Vambora, vamos pra escalada. Demorou. Nós temos uma entrevista sensacional com a nossa triatleta Raquel Weingarten. Agora acertei. Agora foi. Se você Foi tiver... mais bonito, eu diria. Foi mais bonito. Weingarten. Foi. Ele escreveu ali, V-A-I... Eu usei mentalmente, Weingarten. Você que tá ouvindo, cara, já tem uma pergunta, uma curiosidade sobre sobre o triatleta, né? Sobre esse tipo de modalidade que eu acho que é muito exclusivo, é único, né? Tem uma dúvida? Manda pra gente no áudio aí, manda uma pergunta que a gente coloca no ar pra você ter a sua dúvida sanada pela Raquel, que é essa triatleta que vai disputar o Ironman, vai representar o Brasil nessa competição de maluco aí, de louco. Que é louco, você é louco, né? Você quer um frontal? Você tem, né? Eu tenho. Ó, junto com a sua pergunta, manda o nome completo e RG também. Tá valendo 4 convites pro Hop Hari, beleza? Beleza. Então tá bom. Aumente o volume. O Rádio Blog está no ar. Eu acho que a gente pode já embicar direto na entrevista. Bora pra aí, viu? entrevista, então, Sabe Raquel. por quê? Porque senão perderemos muito tempo. Ok. Mais uma vez, uma salva de palmas para ela, Raquel Weingarten. Triatleta. Você é de Campinas mesmo ou não? Eu vim pra cá pra fazer faculdade, sou de São Paulo, cresci em Bragança e vim pra cá fazer faculdade e vivo aqui desde então. Ah, que legal. O que você fez? Fiz direito, trabalho na área. Olha! E vou casando, trabalho com os treinos, vida pessoal. De vez em quando não dá nada certo, mas a gente tá aí, tentando Imagina sempre. se desse. O que você ia fazer? O que é mais difícil, direito ou chegar no final da prova do Ironman? Gente, bater ponto, trabalhar é muito mais difícil. verdade. Muito mais difícil. É verdade. Com certeza. E não libera todos os hormônios deliciosos. Não, de jeito nenhum. Ali é hobby, é prazer tá ali. Ai, que gostoso. Ô, Raquel, desculpa a curiosidade, quantos anos você tem hoje? 33. 33. Raquel, quando é que foi que bateu na sua ideia assim? Putz, cara, eu gosto de... Não sei se começou com corrida, com pedalada ou com natação. Onde que bateu primeiro o esporte? Com 20 e poucos anos, eu resolvi que eu queria fazer uma atividade ao ar livre. E aí eu resolvi que eu ia correr. E gostei de correr, não tive muita moderação ali no início. Peraí, a gente tá falando de 10 anos atrás só. De 10 anos. Meu Deus. E aí tive uma lesão de quadril em 2004, 2005 ali, lá pelos meus 25 anos, e tive que operar. E aí, o que eu pensei? Não vou deixar de correr, mas eu me enganei e tive a brilhante ideia de vou pro triatlon, porque eu consigo manter os treinos longos com menos volume de corrida. Porque assim, o triatlon, ele engloba várias distâncias. Você vai desde o sprint, que é nada 750, pedala 20 quilômetros e corre 750 metros, tá, gente? Calma. E corre 5 quilômetros. É menor, né? Menor. É menorzinho. E aí você tem a distância olímpica, que é o dobro dessa, o 70.3, que seria o meio Iron, que é exatamente a metade da distância do Iron. Tem várias categorias. Tem. de triatlo. O Iron, que é essa que eu vou disputar o Mundial agora, e tem até bem maiores, que é o Sério? Ultra. Tem. O Ultra é tipo nada 10 quilômetros num dia, pedala 100 e tralalá, daí no segundo dia são 3 dias de prova, tá? Pedala 200 quilômetros, 200 e 3 tantos dias. quilômetros e corre 80 no terceiro Tô dia. ficando cansado de ouvir. Essa prova é só pra quem é super-herói. É quem é Ultra. É quem é Ultra. Vem cá. Mas, ó, no Ultra, com certeza, deve ter umas 20 ou 40 ambulâncias só jogando pra dentro, né? Não, abre jogando cova, pra é dentro. cova, é cova coletiva. Abre um monte de cova, vai caindo. Os caras chegam e caem morto. Morreu. Aí você começou a fazer, então, um triatlo. Isso, e aí minha ideia... Você já sabia nadar, Já sabia nadar, já corria, de pequena sempre pedalei. bicicleta de boa. Aí eu falei, não, vou pro triatlon, porque assim eu fico ali, correndo 5, no máximo 10 quilômetros e resolvo o meu problema de volume de corrida. Deu pouquíssimo tempo, eu já tava querendo fazer distâncias maiores e hoje, tipo, eu corro os 42. Mas- E o quadril?
tá aqui. Então a gente dá aquela cuidada. Ele não apita, assim? Ah, de vez em quando, assim, eu já tive umas 4 fraturas de fêmur por estresse, mas hoje tá mais O controlado. que é isso, fratura de fêmur por estresse? Fêmur, osso da perna, o Ah, mas grandão. como é que fratura por estresse? Na cabeça? Ele não chega a quebrar, tipo, num acidente que ele se separa, mas de tanto impacto, ele vai... Trinca. Ele trinca, exatamente. Nossa. Caramba, mano. Mas aí, hoje, a coisa tá mais administrada. Com o tempo, eu fui me conhecendo melhor, conhecendo os meus limites. E aí, o quadril tá aqui, tem certos cuidados, certas limitações, Entendi. mas tá sendo administrado. Às vezes é até positivo você ter alguma coisa pra se preocupar, porque você não vai ultrapassar o seu limite, você sabe que você precisa cuidar daquele ponto que tá ali te preocupando, né? Sim, assim, eu faço físio preventiva, então eu tenho um físio que me ajuda preventivamente, eu tenho um técnico que monta os meus treinos, pensando nessa distribuição de carga, de volume, intensidade. Não é na loucura. Não é na Tem loucura. toda- Inclusive, não recomendo a prática de nenhuma atividade física na loucura. É sempre bom ter alguém para te orientar. A gente brinca no triatlon, ninguém faz nada sozinho. Realmente, não faz. Eu tenho uma nutricionista, tem um médico, tem toda uma equipe que me ajuda com isso, né? Aham. Ó, você é uma atleta de alto rendimento, né? Eu sou uma amadora de alto rendimento. Mas o que separa você de ser profissional e você ser amadora? Só um patrocínio master, alguma coisa assim? Primeiro, a dedicação ao esporte, porque eu trabalho 8 horas por dia. Então, eu saio de um treino, eu acordo de madrugada, treino, vou trabalho 8 horas por dia e treino à noite. Ou, às vezes, eu entro um pouco mais tarde e, assim, sei lá, eu entro por volta do horário do almoço e fico até 8, 9 horas no trabalho. Então, da noite, assim, né? Essa semana mesmo teve dia de eu sair às 10 da noite do trabalho. A gente já entrevistou outros atletas de alto rendimento e eles falaram assim, cara, o esporte de alto rendimento ele é meio ingrato com o corpo humano. Porque ele pode deixar uma lesão, são várias lesões, inclusive, né? Ele pode deixar algum presentinho pro resto da vida da pessoa, né? Você tem essa preocupação? Porque, assim, o triatlo, ainda mais esse do Ironman, ele exige muito do corpo, né? Você tem que estar muito vigiando toda a parte fisiológica para você não ter uma lesão e não prejudicar o seu corpo para, sei lá, para meia idade, terceira idade, por exemplo, não é? Não, tem. Tanto que foi o que eu disse. Eu tenho, assim, a nutricionista, ela não vai só me dar uma estratégia de prova, mas é um aporte de energia, um aporte calórico que eu tenho que comer para manter um peso saudável. Eu já tive uma época de ser menos bem orientada, que coincidiu com a época das minhas lesões, que eu era muito mais magra e era uma magra não saudável. Então, uma das razões de eu ter a lesão era isso, porque daí fisiologicamente os meus hormônios não estavam adequados, porque eu não tinha gordura suficiente para produzir, e isso me gerava deficiências. Caraca, verdade. Então hoje a longevidade no esporte é totalmente do que legal. você comeu antes. Fiquei curiosa agora. No final de uma prova de triatlon, quantas calorias o seu corpo gastou? É estimado. Nossa. Quem dá essa estimativa é o relógio que eu uso, porque daí ele calcula com base na minha frequência cardíaca. Aham. Mas nesse último Iron que eu fiz o full, né? Que foi em Floripa em maio, foram mais ou menos 8.000 calorias. Que você gastou! Que eu gastei prova? numa prova. Então, antes, você precisa consumir essas 8.000 calorias? Não exatamente. A gente tem um aumento de carboidrato antes da prova, alguns dias antes, para aumentar os meus estoques de glicogênio. E durante a prova eu como. Então, a cada meia hora eu vou comendo. E tem um isotônico numa garrafinha que eu também tô preparado tomando. pra você, né? Pra tentar Entendi. repondo essas calorias. Uns 2 dias antes você vai comer um macarrão no café da manhã, então. Você toma café de manhã. É macarrão de manhã, né, cara? basicamente. Existe esse mito, né? Mas... No café da manhã não, mas o jantar antes da prova é massa. O almoço é tipo batata com arroz e uma proteína magra, então um franguinho ali pra evitar problema, tira a fibra, mas esse aumento de carboidrato já começa uns 3 dias antes Davi, da prova. Batata com arroz, macarrão, nós estamos no caminho certo, irmão. Vocês Só estão- falta nós fazer o exercício. Exatamente, Só falta vocês correr. vivem se preparando Nós somos para a atletas. prova, mas não existe a prova na Eu vida. tô me preparando desde 17 Olha, anos. Eu vou te falar, depois de Ai, meu 2 Deus. artroscopias, eu não vou correr. E o joelho? Joelho bala? Por incrível que
pareça, assim, eu tenho cirurgia, eu já operei o menisco por causa da corrida, o cruzado foi de uma época que eu era bem novinha, adolescente, rompi o ligamento, não tá relacionado ao esporte, mas assim, não tá relacionado ao triatlo, não tá relacionado ao esporte, mas meu joelho é bom, o meu problema é o quadril. É o quadril, que coisa, né? Que coisa, é. Bom, você sempre teve uma vida ativa, você disse que você pedalava. Sempre, desde menina. E aí um dia você resolveu correr. O que acontece com a galera que começa a correr que vicia? É impressionante. Eu convivo com uma pessoa que começou a correr e agora faz todas as maratonas, corridas que tem. Demais, gente. É bom demais. Eu sou suspeita, mas é bom demais. É terapêutico? Você vai pensando, refletindo? Muito, muito terapêutico. O durante é terapêutico, eu falo, é um tempo comigo mesma. E o depois, a sensação da corrida depois é deliciosa. E fora que tem toda a parte social. Então, tipo, você encontra com uma galera. Aí, por mais que cada um faça o seu treino, depois do treino tá ali todo mundo junto. Aí marca um almoço, tem a zoeira durante. Então, é muito gostoso. Cara, que demais isso, né, velho? Delícia. Muito bom. É Ó, um estilo de vida limitante? Não. É assim, você tem que saber equilibrar. Inclusive, essa é uma das minhas grandes dificuldades na vida pessoal. Porque eu convivo com uma pessoa que é festeira. Adora! Esse é dos nossos. Adora um bar, adora um churrasco. Os opostos se atraem. Não consegue dizer um não. Se atraem, é isso. literalmente. Literalmente. Então, aí é um malabarismo de equilibrar. Tudo bem, agora eu tô numa época que o pico tá muito grande, eu tô muito cansada. Então, talvez não dê pra gente ir naquele evento específico. Mas dizer que eu deixo de viver, que eu deixo de comer, que eu deixo... Não. Uma cervejinha? Eu não sou fã de cerveja, agora um vinhozinho vai bem. Ah, E o que é que Sussa. você não come de jeito nenhum? Nada. Nada? Nada. Come de tudo. Eu não tenho nenhuma limitação de alimentação. Por exemplo, agora que eu tô numa fase de volume muito alto, pré-prova, eu não tô bebendo. Mas por que eu não tô bebendo? Porque o álcool atrapalha a recuperação muscular. Ah, mas você poderia tomar uma tacinha todos os dias? Poderia. Eu consigo tomar uma tacinha? Não. Por quê? Porque eu tomo mais, eu gosto. Ah, então eu tomo tá. Uma tacinha só não adianta, então não tomo nada. Exato. Super entendi. Tipo isso. Deixa eu acabar a prova, Pessoa- toma a garrafa inteira. É uma pessoa controlada. Mas não tem isso, não tem esse Eu freio. não sou uma pessoa controlada, porque se eu fosse, eu tomaria uma tacinha. Não, mas controlada aqui, ó. Você Não, mas fala, não, vo- vou tomar. Mas não você tem isso, botou não. essa decisão e você Mas é consegue. porque eu tô numa fase específica. Aham, Agora, fora aham. dessa fase, você bebe? Bebo. Você come... Posso falar marca? Marca. Você come McDonald's? Como uma vez na semana. Cissa, desculpa, mas Cissa é minha nutricionista. Mas eu Aham. eu como McDonald's Certo. toda semana. E isso acho que faz muito melhor pra sua saúde mental, inclusive, do que tirar as coisas que você mais gosta. Exatamente. E assim, gente, eu treino pra caramba. Se eu não puder comer, eu como besteira todos os dias? Às vezes. Mas não é a regra. Agora, eu tenho uma alimentação balanceada e tudo mais. Agora, se eu não puder sair da dieta vez ou outra pra comer o que eu quero, pra mim não faz nem sentido o estilo de vida. Pois é verdade, né? Véi, o papo tá muito legal. Vamos fazer um break. Você que tá ouvindo aí, tem uma dúvida pra mandar pra Raquel, manda aí pelo nosso WhatsApp 996-663-917. Manda por áudio, já depois do break a gente coloca. E a gente vai falar também da grana que você precisa, dos apoios que você precisa pra você ir competir, né? Isso. Vamos falar disso aí. Fica aí. Olha só quem tá ouvindo o programa. Rafael, ele disse, me formei com a Raquel, não sabia que ela tava nessa. Loucura total. Scarpa, ele disse, não sei se ele se ela vai Lembro, lembrar. lógico que eu lembro dele. Beijo. Hoje ele deve estar gordaça. Rádio Blog. Uia, voltamos aqui com o Voltamos. Rádio Blog. Estamos aqui com a nossa queridíssima Raquel Weingarten. Você tem? De novo, tá ótimo. Ó, mano, é polonês esse nome, entendeu? É um sobrenome polonês e eu, como tenho uma certa experiência com poloneses, Ah, tá. Entendeu? Você manja a tenho língua, uma né? certa Então. vivência, né, com... Porque corredor polonês eu brinquei muito quando era... Ah, entendi. Tá bom. Ô, Raquel, uma curiosidade. Tá chegando bastante pergunta aí, né? Sim, tem bastante pergunta. Curiosidade.
Eu tava conversando fora do ar aqui. E você percebeu que ele falou, não, no próximo bloco a gente coloca os áudios, não sei o quê. Não, vamos lá. Áudio. Depois eu pergunto. Para, matraca! Não, é porque, cara, é um bagulho muito... Tem muita curiosidade envolvida. Tem mesmo, tem muita pergunta pra fazer. Vamos ver o que o Vanderlei perguntou. Boa noite, Zé, Amanda, Davi. Boa. Pô, mas só faltou a abertura hoje, hein? Hoje é sexta-feira. Calma, Faltou calma. as musiquinhas, hein? Calma, irmão. Calma, mano, Tô uma calma. triatleta que dá até vergonha. Esse quer ir pra balada. O Ivan perguntou: como você começou? Como começar a correr? Primeiro ponto é procure alguém pra te ajudar. Correr é um esporte extremamente democrático. Você põe o tênis e corre onde você quiser. Só que pra você não ter lesão, pra você fazer a coisa certinho, procure uma pessoa pra te orientar. Porque se você simplesmente sair correndo igual um maluco, provavelmente em pouco tempo você vai acabar se machucando. Então, basicamente... E não tem a ver com peso, né? Não. Assim, até por uma questão de articulação e tudo mais, quanto mais pesado, mais difícil é pra sua articulação, pro seu corpo conseguir sustentar o Sim. seu peso na corrida. Só que não, é com adaptação. Você tem Sim. que deixar o seu corpo se adaptar para aquela atividade. E a pessoa indicada para te falar isso é um profissional de educação física. Tem a passada certa, né? Isso Tem não a existe. Não existe, não? Isso não existe. Ah, Hoje legal, em dia sabia. já tem pesquisas que mostram que cada um, assim, aquilo tem que funcionar para você. Talvez um tênis, a pessoa não vai correr de All-Star. Não, exatamente. Né? Exatamente. Então, compre um tênis de corrida legal e procure um profissional para te ajudar. Boa. Boa. Pergunta pra Raquel: qual o momento mais intenso da prova que te deixa concentrada e focada? Antônio mandou. Intenso. Eu diria assim, a natação pra mim é um pouco tenso, porque eu penso que eu preciso sair viva da água. Nossa, é mesmo? Se alguma coisa acontecer lá, é mais perigoso do que na corrida e na bicicleta. Talvez, Exatamente. por isso que é a primeira atividade, né? Imagino que sim. É a imagino primeira coisa que sim. você faz. Mas só uma curiosidade, o Iron surgiu, o triatlon, tem duas vertentes, tá? De surgimento, mas ele surgiu por um acaso, a distância do Ironman. Tinha uns caras no Havaí, por isso que o Mundial é lá até hoje. Ah, eu ia perguntar por que é lá. E estavam discutindo quem era o melhor atleta. Se era o nadador, o ciclista ou o corredor. Aí eles estavam lá, tem algumas versões da história, mas basicamente eles estavam num Maconheiro, bar. você é maconheiro. Eles estavam num bar. É maconheiro, certeza. Ó, quem que é melhor, hein? Eu acho que é ciclista, cara. O exército americano, e aí eles tiveram a brilhante ideia de, vamos juntar as 3 distâncias, porque tinha uma travessia, uma maratona aquática de 3.800 lá no Havaí, tinha uma prova ciclística de 180 e tinha maratona. E eles falaram, vamos juntar as 3 provas, quem ganhar é o melhor atleta. E no final quem ganhou foi um taxista, só um parente. Caraca! Que legal. Ô, puta ideia. Que não tiver. Mas, respondendo a pergunta, a corrida, eu acho que depois do quilômetro 28, que você já tá bem exausto, ela demanda eu acho que é mental. Ela demanda muito da sua cabeça não te deixar parar. Porque chega um ponto que a cabeça tá te mandando parar. E aí é uma briga pra você continuar, assim. Então eu acho que é onde você precisa de um maior foco, de estar mais concentrado. Vou aproveitar a pergunta pra fazer aquela uma minha. O Vanderlei Cordeiro, acho que era ele, tava na Olimpíada de Atenas. Entrou o malucão lá, o padre irlandês lá, e segurou ele e tal. Ali existe concentração, existe ritmo, existe planejamento, né? Como é que é? Tipo, vamos supor que se fosse você, o cara entra lá e te atrapalha e tal. Dá pra voltar de boa? Ó, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo agora. Há 15 dias, dia 11 de setembro, teve a distância meio Ironman aqui em São Paulo, que é exatamente a metade do Iron. Então é 1.900 nadando, 90 pedalando e 21 correndo. E eu caí. Eu caí na bike, com 50 e tantos quilômetros. No primeiro momento... Tô com o joelho ralado, inclusive, ainda. Caraca. E aí, num primeiro momento, eu falei, vou abandonar a prova. Caí mesmo. Aí, assim, a minha primeira reação foi abandonar a prova. Eu falei assim, não, que vai abandonar o quê? Arruma a bicicleta, que caiu a corrente, levanta e vai. Aí, a hora que eu subi na bicicleta de novo, o joelho, assim, tava meio dolorido e tal. Aí, eu pensei, putz, mas acho que não vai dar pra eu correr desse jeito. Eu deveria falar assim, isso é um problema da Raquel, que vai correr. Agora você só se recompõe e pedala. E no final das contas, eu fiquei indo no geral, peguei segurança
segundo na categoria e vou pra Finlândia no Mundial ano que vem. Ai, que da hora! Isso é o cérebro boicotando, né? Tipo, não vai. Não vai. Aí depois, esse é o lance de ser mental. Não, Sim. você vai sim. Total. Eu tô até arrepiada, porque esse Iron aí não é só físico. É muito mais mental. mental. Rose. Total. Quanto mais longa a distância, mais mental é. Mais mental. Que da hora, Mas o que você vai pensando, assim? Tipo, você vai mantendo o ritmo. Mas você tem alguma coisa que você começa a pensar? Ou cantarolar uma música na cabeça? Vocês podem usar fone de ouvido? Não, é proibido. Na prova inteira. Natação, por exemplo, eu conto braçada pra eu respirar. E eu respiro a cada 2 ou 4. Então eu fico 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Full time? Full time. E aí na corrida? Na corrida eu não sei. Honestamente, assim, a hora... Pensando, Aquele gente, carro nossa, que eu passar quero no mercado. comprar. Não, Puta, eu vou precisar no juntar pedal um eu dinheiro. canto. No pedal eu canto. Você canta? No pedal eu canto. Por alguma razão, são Demais isso. músicas variadas, mas uma música entra na minha cabeça e eu fico com ela 5 horas na cabeça, cantarolando. E aí, na corrida, quando você sai que tem a torcida, é muito gostoso. Então, eu brinco com a torcida. Assim, toda vez que eu passo no meio da torcida, eu brinco com ela. Não te desconcentra isso. Não, pelo contrário. Que doido. Pelo contrário. E aí, a hora que eu tô sozinha, chega um ponto que eu penso, não para, porque começa a doer tudo. E aí, eu fico, não para, tá acabando, calma, só falta mais tanto, calma, só falta mais tanto. Já passou muito mais do que a metade, vambora. Exatamente. Calma, é só uma dor, você já sentiu isso no treino, então segura, tá tudo bem, você Mano, é sabe. muito mental, velho. Isso é Você tá sensacional. louco. Sensacional. Caralho. É um tipo de meditação. Eu falo, Né? é terapêutico. Muito. É terapêutico. E assim, muitas vezes eu desligo do mundo. Eu gosto muito de treinar por isso, porque eu falo, é o meu momento comigo. Não, ela já passou a linha de chegada e continuou correndo. Alguém falou, acabou, Raquel. Ah, nossa. Nossa, acabou, nossa, meu nem Deus, percebi. corri uma maratona e Gente, eu chego tão arrebentada que assim, às vezes eu caio até um pouquinho antes da linha de chegada e a gente vai meio que rastejando. História real. É. História real. Caraca. História real. Iron agora, esse que eu peguei a vaga pra Mundial, eu colapsei antes da linha de chegada. Colapsou? Colapsei. Eu tava correndo, eu tava tão cansada, aí eu distraí, porque assim, eu já tava na cabeça, tá doendo, vai falhar, calma que tá acabando. Eu tava concentrada. A hora que tava pertinho da linha de chegada, eu falei, chegou. E eu desabei no chão. Desligou? Deu o disjuntor? Caiu? Perna falhou. Aí eu levantei, não conseguia andar direito, e aí fui cheguei, passei de peixinho. Igual aquela moça na Olimpíada lá do... Isso, mas é tipo aquilo. E daí, a hora que eu olhei a linha de chegada que tava difícil andar, eu simplesmente me joguei. Eu, tipo, dei uma cambalhota. Ou seja, a cabeça mandou você fazer isso, mas o corpo já tava... Exatamente. Que dia da semana foi que aconteceu isso aí? Foi Que dia da domingo. semana? Um domingo. Domingo. Quando é que você começou de novo, conseguiu correr de novo? Quarta-feira eu já tava nadando. Não é possível, cara. Que isso? Que da hora. É leve, mas... Exemplar, né? Exemplar. Legal, Gente, mano. tudo é treino. Tudo é treino. É você, assim, o que você precisa pra fazer um Ironman? Basicamente, disciplina. Você não é um super-herói. Você precisa ter disciplina pra treinar. Você treina o corpo, você treina a cabeça. É simples como isso. Nossa, você Sim. faz a corrida São Silvestre, então, lendo um gibi, né? Tipo, lendo uma Mas posso revista. falar, não, sabe por quê? A intensidade é diferente. Não é? é por ser mais longo que é mais difícil. Eu acho que talvez seja mais mental. Só que quando você tem provas curtas que você quer ser competitivo, você faz em alta intensidade. Aí é tipo sprint. É pauleira. Então, o desconforto físico, É na maior. minha opinião, aí é característica de atleta. É pior. Eu não gosto de prova curta. Eu não me sinto bem. Porque é o coração na garganta o tempo inteiro, aquela vontade de vomitar é horrível. Melhor 42 quilômetros, né? Muito. Olha só, vamos fazer um intervalo de Boa, novo, boa, mas boa. vamos falar da Clínica Pimenta agora, meu Com querido? certeza. Rádio Blog. Voltamos ao vivo com a nossa Raquel Woj. Ô, Eu Amanda. falo só Woj pra não errar. É Weingarten. Weingarten. Já coloca mais uma pergunta aí, mas eu quero pedir pra você que tá ouvindo a gente seguir a Raquel no Instagram. É @Raquel W-A-J. W-A-J. Então, o sobrenome é difícil, polonês, é Weingarten. Então, o Instagram é Raquel W-A-J. É muito fácil. Segue ela lá.
porque primeiro que ela mais do que merece, né? E lá também você vai encontrar algumas maneiras de ajudar a Raquel na jornada dela. Eu acho que é mais do que legítimo a gente divulgar. Você tá uma rifa lá rolando agora? Tô com uma rifa. Explica pra gente como é que funciona. É uma rifa online, concorre, cada número custa R$50. Aí é só reservar o número pelo site. Lá tem a minha conta, cai direto pro meu Pix. E cada número custa 50, concorre a R$1.000. Ah, legal. Bacana. As informações estão no seu Instagram. Então, é só entrar lá, tá no meu Stories. E aí tá o link da rifa, é só clicar. Você tem algum patrocínio? Patrocínio não. Depois Tá. que eu... Só explicando, depois que eu consegui a vaga para Mundial, lá o de maio, eu tenho alguns apoiadores. Mas é diferente, porque o patrocínio, teoricamente, ele me daria dinheiro e etc. Apoiador é assim, eu tenho uma loja de bike, por exemplo, a Gold, lá em São Paulo, que eu consigo pegar produtos com desconto, eles me dão algumas revisões, tem a Session que me emprestou a roda para eu fazer a prova, aí eu tenho o meu fisioterapeuta, que é o Rafa Tambassia, do Wilson Mello aqui de Campinas, que me ajuda, o meu técnico, o João Fortes, da Fortes Training. Então, se você tá Tem ouvindo a bastante gente, de apoio, repente que você legal. tem interesse de apoiar a Raquel, ou você quer patrocinar a Raquel, como é que faz pra falar com você? É lá pelo Instagram? Manda um direct no Instagram. Por exemplo, a U2We, que é uma marca de potencímetro nacional, inclusive, foi assim que a gente entrou em contato. Hoje eles me apoiam e foi assim que a gente entrou em contato. Muito legal. Então vai lá, Raquel WAJ. Fácil, Raquel com QUE, tá bom? Beleza? Isso, normalzinho. Vai lá. Chegou uma mensagem aqui de um... Ele trabalha numa empresa de suplementos e tá a fim de patrocinar você. Olha aí então, que legal! Léo, manda mensagem no direct Olha que da legal! Raquel lá no Insta. Ô, Léo, Obrigada, obrigado, Léo. Léo. Valeu, Léo. Valeu mesmo. Valeu, Léo. Valeu, Valeu, Léo. Qual que é a diferença, o que separa um atleta amador de um profissional? Bom, tecnicamente falando, vamos lá, o que seria o ideal? Porque depois eu vou falar da nossa realidade, que é um problema. Mas assim, Imagino. tecnicamente falando, o profissional é a pessoa que vive do esporte e ele, consequentemente, tem um desempenho mais alto. Essa pessoa, ela não trabalha, ela vive de patrocínio, ela só treina. O problema é que hoje, o que eu vou talvez ser até usar uma palavra forte, mas hoje o que separa um profissional do amador é o culhão mesmo da pessoa de querer se profissionalizar. Porque hoje tem muito amador que vive vida de profissional, tem patrocínio melhor que de profissional, só que não se profissionaliza. Porque como amador tem um baita de um destaque e consegue todo tipo de apoio, e se fosse profissional não seria nada de tão notável assim. Então as pessoas... Caraca! Então as pessoas estão deixando de se profissionalizar e viram, eu falo, amador profissional, mas não profissionaliza. Entendi. Nossa, é simples, mas ao mesmo tempo é um pouquinho complicado. Muito, muito. E daí, pra gente que é amador de verdade, a gente compete de igual pra igual com essas pessoas. Então, assim, não tem como. Eu vou treinar, eu tenho que acordar de madrugada, porque depois eu vou trabalhar. Então, além disso, tu tem uma carreira de advogado aí no meio, né? Mas o que a pessoa perde ao se profissionalizar? Nada. A atenção que ela vai dar de dizer, olha, eu ganhei a prova como amadora. E no profissional, talvez ela teria ficado em terceira ou quarta, entendeu? Porque ela vai competir com os profissionais. Exatamente. Saquei. Uma coisa é competir comigo. Que, tipo, às vezes tenho que manejar estresse do trabalho, às vezes eu saio tarde e eu não consigo treinar. Isso porque o meu chefe, ele é super compreensivo. Doutor Rodrigo, muito obrigada. Grande Rodrigo. Aê. Rodrigo, te amo, Rodrigo. Doutor Rodrigo. Grande Rodrigão, é isso Grande aí, tamo Digão, junto, você é mano. o cara, velho. Se eu tiver alguma causa, eu vou chamar você ao seu escritório. E assim, ele é bem compreensivo com essa situação. Agora, a verdade é, tem dias que, eu tô cansada, eu trabalhei o dia inteiro, eu saí tarde, deu um pepino, eu não consegui almoçar como deveria. Ou eu fiz um baita de um treino, apesar de aconteceu. Numa terça-feira, eu pedalei 180, corri 5 e bati ponto. Digitalzinha. Caraca. E aí, assim, eu tava lá trabalhando, eu queria estar dormindo. Agora, como é que eu vou competir com uma pessoa que consegue treinar 3 vezes no dia? Que treina, dorme, come, treina, dorme. Isso é vida de profissional, Sim, entendeu? E aí, aham. eu, enquanto amadora, tenho que lidar de igual para igual com esse tipo de... Assim, a gente tá competindo na mesma categoria. E o amador, a profissional, ou o profissional
o triatleta, isso não é só no triatlon, tá? Isso hoje é um problema generalizado. Mas ele tem que aí ouvir, olha, tá vendo? A fulana é amadora e foi quase igual você, ou foi melhor que você. Amadora nada, porque ela tem o mesmo estilo de vida e patrocínio melhor. Então, onde essa menina é amadora? Não é. E essa é a realidade hoje. Não só no triatlon, mas eu posso falar do triatlon, que é a minha realidade. É um esporte que hoje tá meio que entrando na moda, como status e tudo mais. Mas se tivesse na tua mão pra decidir ser profissional ou continuar como você é hoje, você escolheria qual caminho? Eu tô velha pra me profissionalizar. Eu tenho 33 anos. Isso é pro esporte, já é velho? Eu já deveria estar numa ascensão, entendeu? Hoje em dia, assim, se você me perguntasse, você gostaria de ser profissional no triatlo? Gostaria, não vou dizer que não. Agora, hoje eu tenho calibre pra isso? Não tenho, porque eu não tenho mais tempo pra me desenvolver. Eu deveria ter levado essa vida já há algum tempo, entendeu? Não tem nada a ver com o fato de ter começado relativamente mais tarde também, não é? Não tem. Isso ajuda, mas não tem. Não tem. Eu acho que é a disponibilidade de tempo pra treinar e tudo mais, entendeu? Como eu trabalho, sempre trabalhei e sempre tive tempo limitado, hoje posso estar falando uma grande besteira, inclusive, mas na minha visão. Imagina. Não, posso estar falando. É a tua realidade. Eu posso estar falando besteira porque eu tô na minha cadeirinha do achismo, entendeu? Talvez um técnico, uma pessoa que tenha formação, um educador físico, fale, não, você tá falando uma besteira. Mas 33 anos pra começar no esporte profissional, eu acredito que seja velho. Mas acho que você tem muita propriedade pra falar. Você tá lá, você disputa essas competições, você sabe o que você tá falando, com certeza. Eu acho que é pouco tempo pra você desenvolver um atleta, porque bem ou mal a gente já entrou na fase do envelhecer, né? Então você já começa na perda de performance. Então você não tem muito espaço pra deslanchar, pra ir pra um nível de profissional. E profissional... Mas eu acho que o esporte existe há quanto tempo? O triatlon, ele surgiu vamos por aí, década de 80. Da década de 80 pra de cá, 80. eu acho que mudou bastante pro atleta mesmo, né? Porque a medicina tá super mega avançada, suplementos também, fisioterapia também. Então a pessoa chega na sua idade, eu acho que muito melhor do que na década de 80. Não, isso com certeza. A gente vê, inclusive, atletas do futebol, né? O futebol é Antigamente assim, eles até mais paravam muito longe, mais cedo. Não, Natação também. a longevidade, ela tá maior. E assim, por ser um esporte de endurance, de longa distância, você vai atingir o seu auge mesmo entre 35 e 40 anos. Ah, que legal! Ele é um esporte, assim, você começa a performar efetivamente na casa dos 30 aos 40. Só que pra você performar como um pró dos 30 aos 40, você já tem que estar vindo com uma base de performance diferente, entendeu? Aí, óbvio, tem um ponto ou outro fora da curva, tem gente que consegue... eu tô falando a regra geral, assim, tá? Mas agora, 33 anos vai virar pró? Não, mas passou, o bonde já passou. Entendi. Viu, o Ironman, vamos falar do Ironman, né, mais especificamente. É igual pra homens e mulheres? Vocês competem juntos ou não? Como é que funciona isso? As categorias são diferentes, a largada... Mas as distâncias são as mesmas. A mesma. Você fala categoria o quê? Categoria pra você disputar efetivamente com alguém, entendeu? Então é por categoria. Tem feminino, masculino, profissional e o amador é dividido por idade. E você só disputa dentro daquela categoria por idade com o mesmo sexo. Agora, no formato de largada, a depender, larga todo mundo junto. Então não é nem separada a largada por sexo. No Mundial, inclusive, os dias são separados. Entendi. Você tem um horário de largada específico por categoria. E agora a prova do full, esse é o primeiro ano. Vai acontecer em 2 dias. Um dia pra mulher e alguns homens e outro dia só pros homens. Viu, no esporte, no vôlei, a gente já enviou... Estamos vendo alguns casos de atletas transgênero. Transgênero? Transgênero. Né? Que diretamente tem a ver com a questão fisiológica, né? E aí existe uma grande discussão em cima disso. Já tem no triatlo alguma discussão assim? Já teve algum caso já? Posso estar falando besteira, muita besteira. Que eu saiba, não tem nenhuma atleta profissional ou atleta profissional trans. Mas a discussão existe como em tantos outros esportes. Mas já estão discutindo isso no triatlo também? Já falam disso?
não sei se especificamente as organizações falam, as federações, etc., estão falando especificamente. A comunidade do triatlon conversa sobre. É um assunto ainda bem tabu, acho que como em todas as outras áreas, e aí o pessoal diverge muito. Sim. Mas é um papo que rola. E vai chegar uma discussão. Não, mais mas Vai, até vai, no vôlei, certeza. Até no é que vôlei. no vôlei Sim, já sim. chegou. Já e chegou, tá mais evidente. exatamente. Mas- Na natação já chegou. Então. No triatlon ainda não tem um atleta que precise que tenha essa discussão entre as federações, entre as Pra ver se pode ou não competir, né? Se pode ou não exato. competir. Agora, Mas o debate já tomou conta da sociedade, enfim, Sim. todo mundo já tá discutindo exatamente para abrir esse espaço. Raquel, então, que dia que é a prova? 6 de outubro. 6 de outubro, no Havaí. Você chega lá que dia? Chega o dia 1º. Dia 1º. E aí vai ter já treino pra vocês que vão fazer o Mundial? Tem um treino oficial dia 2 de outubro, mas aí cada um faz o seu treino que o seu técnico passa. Tem até um outro eventinho geral, assim, e tudo mais, mas a ideia é que cada um vai seguir sua planilha. Você chega a treinar a quantidade que você vai correr no dia da prova? Não. Não. Você só Não vai, dá, né? você só vai correr a quantidade no dia da prova. Sim, assim, por exemplo, tem alguns treinos específicos que a gente atinge a distância da natação, a gente atinge a distância do pedal, mas Ah, separado, tá. Separado. entendeu? Entendi. Então, assim, nadei 3.800 durante o ciclo? Nadei, mais de uma vez. Inclusive, nos treinos de piscina, a gente chega a bater um volume geral de 4.300, 4.500. Nadei em águas, assim, direto, 3.800? Nadei. Nadei Aham. também. Pedalei 180? Pedalei, mais de uma vez. Fiz as duas coisas na sequência? Não. Corri 42? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E acima disso é o Ultra, né? É. Você já fez Ultra alguma vez? Não, ainda não. Tá pensando? Ainda não. Já respondeu. Você falou que pedalou 180, né? O 180 é o número que você pedala. Mas essa informação não entra. onde é que você pedala? Porque eu vou estar dirigindo na Bandeirante, você vai estar andando com a Então, bike ali? por exemplo, sim. Sim. Porque sempre tem, né? Eu nunca Sim. sei se o cara é um Ó, profissional de alguma coisa ou O não. que eu, né? nesse ciclo eu bati, o máximo foram 195 quilômetros, porque os treinos eu recebo por tempo e não por quilometragem. Então, pelo tempo, o máximo que eu fiz foram 195 quilômetros. Onde eu fiz esse treino específico? Zeferino Vaz. Tá. Aqui Você na foi região. até com o Engenheiro Coelho lá? É, aquela região. Pedalei na Bandeirantes, tem a Estrada de Romeiros, tem a própria ciclovia da Marginal Pinheiros. Eu pedalo muito indoor. Então, assim, tava frio, chovendo, eu tinha 5 horas de treino. Eu coloco a minha bicicleta numa coisa chamada rolo. Você encaixa ela lá, ela vira tipo uma ergométrica e eu fiquei lá 5 horas. 5 horas de treino. Haja bumbum, né? Mano, ela já Que demais, que demais. Essa bicicleta ela é especial, né? Ela é feita de fibra de carbono. Sim, não é necessário, tá? Você ter uma bicicleta dessa pra fazer qualquer prova. Pode ser as de estrada normal, pode ser uma bicicleta de alumínio. A minha, especificamente, é uma bicicleta de triatlon, que ela tem o que a gente chama de clipe, que é um chifrinho na frente, que a gente Você vai fica... assim, né? A gente fecha a gente apoia o Mó da hora. cotovelo ali e fica abaixadinho pra ficar... Eu acho mais confortável, mas todo mundo fala que não é, mas eu acho a bike de triatlon mais confortável. E você fica mais aerodinâmico. Então você economiza energia e poupa musculatura, porque ela tem uma geometria, o formato dela te ajuda a economizar os músculos que você vai usar para correr depois. Então ela é um pouquinho diferente da bike normal de ciclismo. E é o tempo inteiro pedalando ou algum momento você tira e deixa na na banguelinha? descida, né? Tem umas descidas também? Depende da prova, vai Mas ser... lá no Ironman tem? Essa, por exemplo, sobe e desce rolling hills o tempo todo, assim. Pelo que eu estudei do percurso e pelo que me falaram, que é a minha primeira vez lá. E tem marcha essas bikes, né? Tem. Você vai mudando as marchas de Tem. acordo. Mano, é difícil, cara. Puta que pariu, mano. Até porque, dependendo da velocidade na descida, você não alcança o pedal. né? Exatamente, você começa a girar solto, aí você para de pedalar. É mais vantagem até pra você dar uma economizada, ou girar a perna bem devagarzinho pra você dar uma economizada. Você sente dor? Tá doendo alguma coisa agora ou não? Hoje, especificamente, não, porque ontem eu fiz um treino mais leve e hoje eu só nadei. Agora, tem dias que eu falo, meu corpo inteiro dói. Dói perna, dói lombar, dói glúteo, dói braço. Como é o Sim. seu repouso? O que você faz?
Meu repouso, de vez em quando... Pra dar uma volta na Lagoa do Taquaral. Não, de vez em quando eu tenho o que a gente chama de day off, que eu fico parada, mas uma maior parte do meu repouso é o que a gente chama de repouso ativo, que são treinos leves, em baixa intensidade. Entendi. Você entra em banheiro de gelo, essas coisas? Já fiz muito isso, adorava, inclusive, mas o meu fisioterapeuta falou que tem alguns estudos hoje em dia que a banheira de gelo, ela atrapalha a recuperação muscular ao invés de ajudar. Olha. Aí eu parei de fazer, mas eu acho ótimo. Eu parei de fazer porque ele mandou, mas eu adoro. E uma volta Que na legal. Lagoa? Vocês dão uma volta no Taquaral aqui, né? Dou. Quanto tempo você faz uma volta por fora, na externa? Então, mas é que Só tá. só pra humilhar a gente. Vamos ver. Eu não sou rápida. Não, mas quanto tempo que você dá? Depende. Normalmente, se eu tô no meu treino longo, eu vou dar com arautos ali, sei lá, meia hora, 28. Eu também, cara. Depende do trânsito. Eu também de Mas carro. ela não busca velocidade, ela busca distância, né? Então, ela tá de E o boinha meu e faz treino- 28. Isso E mesmo. o meu treino, ele não é por, que a gente fala, não é por pace, que pace nada mais é do que o ritmo que você demora pra correr 1 quilômetro, né? E isso, óbvio, tem uma equivalente à velocidade em quilômetros por hora. Mas quando a gente tá correndo lá, a gente, teoricamente, tem gente que segue o treino pelo pace, que é esse ritmo. Eu não sigo, o meu treino ele é por frequência cardíaca. Ah. Então, eu dei hoje o treino é pela frequência cardíaca X. Então, quantos batimentos eu tenho por minuto? E aí eu tento manter dentro daquela zona. Então, por isso que é difícil falar quanto tempo demora. Pro pau, você for pra morte. Não sei, faz muito tempo que eu não dou uma volta na lagoa pra morte. Essa pra morte deve ser o quê? Uns 15, 16 minutos. Imagina, eu sou lenta, eu não sou rápida. Lento, porque... Agora me surgiu uma dúvida, tipo, no triatlon, você vai fazer a prova, é quem chega primeiro, Quem chega primeiro. não tem a ver com, Tempo. com sei lá, desempenho Não, tal. é quem chega primeiro. É que assim, quando eu falo eu não sou rápida, é com quem faz prova curta. Então, por exemplo, um cara que vai fazer uma prova de 5 quilômetros, e a especialidade dele é 5 quilômetros, ele é um cara que vai ser rápido. Entendeu? E quanto mais longa a prova, a sua tendência é ser mais devagar. Agora, o que é ser devagar? Meu, sei lá, o nego que ganha o Mundial corre a maratona pra 3,40 e poucos de pace. Pô, 3 e pouco. É 3 e pouco por quilômetro. Ele demora 3 minutos e qualquer coisa pra correr 1 quilômetro. É rápido. Agora pega o cara que bateu o recorde das 2 horas na maratona. Pra ele é super devagar, porque o pace dele é pra baixo de 2, entendeu? Diferente. É pra baixo de 3, é 2 e qualquer coisa. Então é diferente. É o que eu ia perguntar, é que não tem a regularidade, né? Tipo, às vezes os caras estão fazendo rally, por exemplo, de carro. Tem um lance da regularidade que às vezes não é você chegar mais rápido, e sim você manter a regularidade do tempo ali. Tem um lance. É, né? tem regularidade. que O cara, tipo, legal. você foi rápido demais, você não ganha. Então não é isso. Não, tem a ver com isso. ganha quem chega na frente. Certo. Ponto. Só que pra você chegar numa frente numa prova muito longa, você tem que ser resistente. Não adianta você dar um tiro e morrer. Tá. Então, pra prova curta, eu sou muito lenta. Agora, dentre as provas longas, talvez eu não seja tão lenta assim. É que esse devagar e rápido é uma questão de referência, de Aham, parâmetro. aham. Demais. Raquel, qual que é o seu objetivo no Mundial? Você vai pra quê? Completar. Tem que respeitar. O objetivo é completar? Tem que respeitar, porque ali, assim, não tem ninguém bobo. Eu falo que uma das mais bobinhas sou eu. É uma prova extremamente dura. Então, assim, é muito calor, é muito vento. Tem que respeitar. Toda prova de longa distância, você tem que respeitar. Mas o Havaí, especificamente, eu acredito que seja uma prova que você tem que respeitar muito. Porque as condições climáticas são realmente muito ruins. Quais são as condições? Vento, muito vento. Então, num dia bom venta, num dia ruim venta muito. Caraca. E calor. Calor. Eu achava que o assim, vento ajudava, que dava uma refrescada. Vento não. contra, né? É contra. vento contra na bicicleta, você fica muito mais lento e vento lateral pode te derrubar. De jogar, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. E calor. Calor do subir do asfalto. É vulcão, né? Tem lá. Região Nossa. vulcânica. Pelo amor de Deus. Então, Vai ser Essa. televisionado? A gente consegue te ver em algum momento da prova? normalmente o próprio Iron, ele televisiona. Só que normalmente passa pró só, né? Porque assim, são 1.000 e tantos atletas num dia, 1.000 e tantos no outro. Então é bastante gente. E tem um aplicativo chamado Ironman Tracker,
que você baixa no celular e com o número você seleciona a prova e com o nome da pessoa você consegue acompanhar. Não é televisionado, mas você acompanha os tempos. Ai, que legal. Ah, tá. legal, Não, como é que você não tá? acompanha no GPS, não chegou lá. Acompanha, tem o Sério? GPS. Ai, que legal. O novo tem, agora que eles atualizaram, você vê a pessoa se mexendo no percurso. Ai, que Você vai com uma massa. paradinha presa no tênis, é isso? É no tornozelo. Ah, no tornozelo, É no tornozelo. tá. Você põe, tipo, sei lá, não é uma munhequeira, porque munhequeira vai no punho, né? Mas vai no... A Tipo uma munhequeira no tornozeleira? tornozelo. É que ela é grossinha, assim. Ela é, sei lá, tem uns 3 dedos. Igual de preso. Gente, você vai ver vários deputados lá correndo com você. Só que ela é molinha. Ela é de tecido, prende com velcro. Legal. Que Raquel, da hora. quando você voltar, vem aqui contar pra gente como é que foi a experiência. Combinado, com certeza. Vem aqui. Muito Que horas legal. vai ser aqui pro Brasil pra gente jogar boas vibrações? São 7 horas a menos lá. Então a minha largada é 6 e pouco da manhã, umas 3 da tarde. acho Pariu que às 6 começa horas da por aí. manhã, larga, velho. 3 da tarde do dia 6 de outubro. Acho que é por 6 não. 6 com 7 dá 13, uma. Uma da Beleza. tarde. É, 1h30. A minha largada é 6h35, então 1h30. Legal. Cedo. Mano, a gente só tem que te agradecer. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi muito por ter legal. contado um pouco do teatro, de como é que é o Iron Man. E a gente deseja aqui muita sorte pra você. Com Acho que- certeza. Sorte não, porque sorte é oportunidade e preparação. Preparada ela já tá. E a oportunidade apareceu, Não, você mas vai arrebentar. sorte é sempre bom. Então é sorte. Boa sorte. Sorte é sempre bom. Arrebenta lá e quando você voltar, vem contar pra gente como é que foi. Pode deixar, agradeço Ó, o convite de novo, gente. agradeço de estar aqui mais uma vez. Obrigado você. A Raquel WAJ no Instagram. Raquel WAJ. Vai lá conhecer o trabalho dela. Segue. Se você pode apoiar, pode ser um patrocinador ou um apoiador, você vai ajudar muito o esporte brasileiro. Tem um brasileiro, tem uma maluca lá. E ó, você não tem o direito de ficar cansado, viu? Ela não tem o direito de ficar cansada. Se um dia falar, ai gente, tô morta. Fala, que? Morta? Que? Valeu, Raquel. Nosso muito obrigado. Obrigada, Viu? eu Boa que sorte. agradeço Valeu mais uma mesmo. vez. Valeu. Rádio Blog.